Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês sobre o primeiro e novo reforço do Flamengo para essa temporada de 2025. Se trata do Juninho, contratação que o Flamengo pagou caro para tirar do Karabag, vinha sendo um destaque da equipe europeia, né? E eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então, tá aqui já o anúncio oficial dele, beleza? Então, aqui, ó. Flamengo acerta a contratação do atacante Juninho, ex-jogador do Karabag. Karabag, cara, se eu não me engano, é do Azerbaijão, tá bom? Que nem eu falei, Azerbaijão, querendo ou não, é uma equipe, uma seleção, um país europeu. Então, é uma contratação europeia do Flamengo, tá bom? E ele vinha se destacando, tá? Ele vinha fazendo gols pelo Karabag. Não me lembro agora se era pela Liga Europa ou pela Conference League. Mas eu tenho a memória do Juninho fazendo gols e sendo peça importante do Karabag, tá bom? Então o Flamengo tá tirando um centroavante de uma equipe que disputa competições europeias. Não só no cenário, como é que eu posso falar? Azerbaijanês? Com certeza não. Mas no cenário do Azerbaijão. Ele extrapola isso e já no cenário de competições europeias vinha se destacando com a camisa do Karabag. Assinou o contrato com o mais querido até o fim de 2028. Então é um contrato de 25, 26, 27, 28. 4 anos de contrato com o Flamengo. E usará a camisa 23, beleza? Então aqui já ele com a camisa do Flamengo. Aí aqui, ó, Flamengo anunciou oficialmente nessa quarta-feira a contratação do atacante Juninho, que atuava pelo Karabag. Atacante de 28 anos, então aqui a gente já vê a idade dele, e aí a gente já consegue chegar na conclusão dele. O Flamengo não está contratando nenhuma promessa, nenhum garoto. O Flamengo está tirando um cara que talvez esteja no auge da sua carreira, para trazer, para reforçar esse sistema ofensivo. Ainda mais agora que o Gabigol foi embora, foi para o Cruzeiro. O Pedro ainda segue machucado. E o Carlinhos não deve permanecer. Então, pelo menos já nesse Campeonato Carioca, eu enxergo o Juninho tendo muitas oportunidades, sendo essa referência ofensiva do Flamengo. Quando o Pedro voltar, a tendência é que o Pedro retome essa titularidade no ataque do Flamengo, até porque o Pedro, 100% fisicamente, é titular do Flamengo e talvez, inclusive, titular da seleção brasileira hoje. Então, nesse momento, sem o Pedro, o Juninho deve ter bastante minutagem. Como eu falei, o Carlinhos, a tendência é que saia do Flamengo. Enfim, assinou o contrato até o fim de 28, que nem eu falei, um contrato de 4 anos. É o primeiro reforço do Mengão para a temporada de 2025. No clube ele vai utilizar a camisa 23. Natural de Pitangui, Minas Gerais, o Juninho foi revelado pelo Atlético Paranaense, onde teve destaque nas categorias de base e logo foi para outros clubes por empréstimo. Após se destacar pelo Chaves de Portugal, uma equipe que oscila ali entre primeira e segunda divisão de Portugal, o atacante foi contratado pelo Karabag do Azerbaijão em 2023. Nas duas últimas temporadas, ele fez 80 partidas e marcou 42 gols. Então aqui a gente já vê que são números interessantes. Basicamente, a cada dois jogos ele fazia um gol. Média interessante. Se ele fizer essa média com a camisa do Flamengo, é interessante. Seriam números muito bons. Se, por exemplo, em, sei lá, chutar aqui 60 jogos na temporada pelo Flamengo, o Juninho fizer 30 gols, tá espetacular, muito acima do que se espera, inclusive. Bom, o Yuri Alberto foi o artilheiro do Brasil na temporada passada e eu acho que chegou próximo de 40 gols, talvez nem isso. Então, se ele manter essa média ao longo da temporada, em relação à quantidade de jogos, né, marcar um gol a cada dois jogos, o Juninho faria ter uma temporada espetacular. Mas eu acho que essa média não vai ser tão alta porque a tendência é que com a volta do Pedro, o Juninho vire reserva. A não ser que o Felipe Luiz utilize dois centroavantes, né? Porque o Juninho vem justamente para ser esse reserva do Pedro e quando ele não tiver à disposição, ser titular, né? Já no primeiro ano de Mengão, o Juninho terá pela frente as disputas do Campeonato Carioca, que até o momento o Flamengo está utilizando jogadores de base, né? Vai fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos. Supercopa do Brasil, né? Contra o Botafogo. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil para cima do Galo e vai enfrentar o Botafogo, que foi campeão brasileiro. Vai disputar a Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileirão e o Super Mundial de Clubes. Né? Isso daí é um grande atrativo para todas as equipes brasileiras que vão disputar o Super Mundial, tanto Palmeiras, Flamengo, o Fluminense, o Botafogo. Qualquer jogador vai querer disputar essa competição, não à toa, é só ver o Rames Rodrigues. É um cara que, eu sei, é um cara que
é bem polêmico, porque pela seleção colombiana ele até hoje é talvez o principal jogador. Só que por clubes ele não se destaca, né? No São Paulo foi muitas polêmicas, no Rayo Vallecano quase não jogou, e agora foi pro León do México, que tá no grupo do Flamengo, né? Então, esse fato de disputar o Super Mundial de Clubes é um atrativo para qualquer jogador do mundo, tá bom? Aí a ficha técnica do Juninho, ó, o nome dele é Olávio. Caraca, Olávio Vieira dos Santos Júnior, tá explicado o Juninho. Beleza, 28 anos, que nem eu falei, nasceu em Pitangui, Minas Gerais, posição atacante, tem 1,79 m, então não é um cara muito alto, tá bom? Clubes na carreira foi o Atlético Paranaense, o Portimonense, que é uma equipe que já vem há algum certo tempo permanecendo na primeira divisão de Portugal, mas normalmente oscilava entre primeira e segunda divisão, recentemente vem conseguindo se manter na primeira. GE Brasil, se eu não me engano, é o Brasil de Pelotas, tá bom? O Grêmio Novo Horizontino, né, de São Paulo, que nesse momento é uma equipe que briga por acesso, nessa época eu acredito que ainda não. O Figueirense, que é uma equipe tradicional, mas que vem há vários anos já nessa oscilação, caindo de Série C, Série B, já faz tempo que não mantém um nível decente em relação à história do Figueirense. É, lá para 2015, 2016, o Figueirense ainda mantinha Série A, Série B, o goleiro era o Muralha, né, ex-Flamengo. Quando ele era do Figueirense, ele foi grande destaque, por exemplo. E aí no Flamengo, chegou até aí para a seleção brasileira, mas acabou que virou quase uma, querendo ou não, uma piada na reta final por muitas falhas com a camisa do Flamengo. E você acabar tendo falhas com a camisa do Flamengo pesa muito porque é uma equipe que é a equipe que tem mais mídia do Brasil, né? Que nem o Bruno Henrique já comentou uma vez, é uma equipe que tem muitas páginas de Instagram, tá bom? O Vila Nova de Minas, né? De Minas não. Tem um Vila Nova em Minas, mas provavelmente é o do Goiás, né? Que é o mais tradicional. O Estoril de Portugal, também uma equipe que oscila ali entre Série A e Série B de Portugal. Normalmente vem conseguindo se estabilizar na primeira divisão. O Chaves também, que é uma equipe que oscila entre a primeira e a segunda divisão de Portugal. E o Karabag, que aí sim é talvez a maior equipe do Azerbaijão, mas também o Azerbaijão não tem muitas equipes competitivas, né? Mas que nem eu falei, nesse cenário recente dessa temporada atual, disputando, que nem eu falei, eu não tenho convicção se é. Vou até conferir aqui, cara, se é Conference League ou Liga Europa, tá? Mas ele vem se destacando pelo Karabag, eu vi que estava fazendo gols, era peça importante nesse ataque do Karabag. E o Flamengo pagou caro. Eu não tenho exatamente o valor certo, mas eu vi que, putz, foi acho que mais de 20 milhões de reais, cara. Que nem eu falei, é Liga Europa. Liga Europa. Então é a segunda principal competição europeia, né? Só atrás da Champions e ele vinha conseguindo fazer gols pelo Karabakh. Bom, então o Flamengo tá tirando talvez o principal jogador de uma equipe que disputa a Liga Europa. Pra ser o seu reserva, né? Porque com o Pedro 100%, que nem eu falei, o Juninho é reserva. Vamos aqui para a reta final do vídeo, só para chegar na conclusão final da contratação. Eu acho que é uma grande contratação, um grande reforço para o Flamengo. Eu entendo que com a volta do Pedro, quando ele tiver 100% fisicamente, é natural o Juninho virar reserva. E ele já vem sabendo disso, porque, que nem eu comentei, 100% fisicamente, talvez o Pedro seja o titular da seleção brasileira, inclusive. Como o Gabi foi para o Cruzeiro e o Carlinhos não conseguiu desempenhar tão bem, um jogador que a torcida tem muitas dúvidas e que a tendência é que não permaneça no Flamengo. O Vitória está interessado, né, para substituir o Alejandro, que voltou para o Bragantino. Então, eu imagino que a tendência é exatamente a saída do Carlinhos e o Juninho seja esse reserva imediato do Pedro. Como o Pedro ainda segue machucado, não está 100% fisicamente, o Juninho deve pegar essa vaga pelo menos nesse início de campeonato carioca e aí, quando o Pedro tiver 100% fisicamente, ele retoma a titularidade. Dependendo, se o Juninho tiver um desempenho muito bom nessas oportunidades que ele tiver, o Felipe Luiz talvez tente de alguma forma colocar os dois juntos, mas não tem como o Pedro ser reserva desse time. Então, a tendência é que com o tempo o Juninho vire reserva, mas o Pedro nunca vai conseguir jogar todos os jogos dos 90 minutos. Então, o Juninho, sendo um reserva imediato, eu imagino que seja uma excelente opção de ataque para o Flamengo, tá bom? Então, no geral, achei uma grande contratação. O Flamengo está trazendo talvez o principal jogador de uma equipe de nível Liga Europa, a segunda principal divisão entre equipes europeias, né? Então, enxergo que seja um grande reforço para o Flamengo e um reserva, não no mesmo nível do Pedro,
mas um reserva que agregue bastante e que desempenhe bem. E nem a gente viu aqui os números dele, 40 gols, 42 gols em 80 jogos são números muito bons. Tudo bem que o campeonato do Azerbaijão não é lá essas coisas. É que nem você trazia, que nem o São Paulo trouxe o Oscar. O campeonato chinês é uma coisa, o campeonato brasileiro é outra. O nível é completamente diferente. Mas é um cara que você está trazendo talvez no melhor momento da carreira dele. Então, só por isso eu já enxergo que seja um bom reforço, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!